Bem, eu estou aqui com o livro do Padre Vaz, publicação póstuma, Platônica, Escritos de Filosofia 8, das edições Loyola. Esse livro reúne alguns artigos do Padre Vaz sobre Platão. Platão era um dos preferidos de Vaz. Hoje eu gostaria de tocar numa questão que aparece aqui no livro, no capítulo 3º. Capítulo 3º, nas origens do realismo, a teoria das ideias no Fédon de Platão. É comum perguntar-se se a filosofia de Platão é realista ou idealista. Nós sabemos que o realismo, o idealismo, a contraposição entre eles, tudo isso é uma questão da filosofia moderna. Mas nós podemos, a partir das conquistas modernas, olhar para trás e procurar ver se a filosofia de Platão se encaixa naquilo que chamamos de realismo ou naquilo que chamamos modernamente de idealismo, e como é que se encaixa. Bem, se nós entendemos por realismo a transcendência, a afirmação da transcendência do inteligível em relação à mente que conhece, nós podemos dizer que Platão é realista. O idealismo, como todos sabemos, diz que a inteligibilidade se resolve na mente, ainda que não seja a mente empírica, né, do homem empírico, ainda que seja a mente absoluta, o espírito absoluto, não há transcendência. Não há transcendência porque, afinal de contas, a mente que conhece, que chega ao conhecimento da verdade, segundo Hegel, o grande idealista, essa mente se identifica com o espírito absoluto. Então não há transcendência. Agora, para Platão, há transcendência. Platão, é claro, afirmou a transcendência da ideia sobre o mundo sensível. Mas nem por isso nós podemos chamá-lo de idealista, porque a ideia para ele não está no horizonte da imanência da mente. A ideia para ele é uma realidade, daí realismo transcendente. Por que Platão chega à ideia? Ele não chega à ideia do nada. Ele chega à ideia para procurar explicar questões que aparentemente eram insolúveis no campo da sensibilidade, no campo dos fenômenos mundanos. Então, para explicar os fenômenos, para explicar as coisas sensíveis, para explicar aquilo que muda, Platão teve de recorrer à ideia, ao que não é sensível, ao que não muda, ao que é absoluto. Então, nesse sentido, podemos dizer o seguinte: Platão afirma a transcendência da ideia na medida em que a mente, para entender as coisas sensíveis, deve recorrer a algo que ultrapassa as coisas sensíveis e, em última análise, ultrapassa a própria mente, que a mente também, embora não seja sensível, ela está ligada aos sentidos, mas ela é também, como a tradição filosófica diz, ela é espiritual. Apesar de ela ser espiritual, ela é mutável. Mas Platão faz ver que é preciso estabelecer algo de imutável para explicar o mutável. Algo que é perenemente para explicar aquilo que um dia não foi, um dia não será. Tá, agora vamos começar aqui. Então, olha só, o realismo, ou seja, como é que o realismo ele mostra como é que a gente apreende o mundo. O realismo é um movimento na filosofia que ele vai desde os gregos
não é aqui no Ocidente, né? Para lá a filosofia é outra coisa, né? Para lá, para o Oriente e tal. Até Descartes, quando aparece o sujeito, tá? Importante ver. O que aqui é o realismo? Né? O realismo é a visão do senso comum. O mundo em si é como realmente o vemos. É como a pessoa do senso comum, a pessoa do dia a dia, não é? Quem não é versado na filosofia, né? Eu mesmo, as pessoas versadas na filosofia, vê o mundo, porque estudar é uma coisa, não é? E o dia a dia é outro, certo? Então, o mundo em si é como realmente o vemos. Então, o que está lá fora, o mundo que está lá fora, é igual que nós aprendemos. Ó, na história da filosofia vai dos gregos, a filosofia grega aparece no século IV a.C., né? Até Descartes. Então isso abrange a antiguidade toda, o helenismo, o Império Romano e a Idade Média, tá? O que é no realismo, né? O indivíduo é somente uma peça. Olha só como é que era. Qual é o aspecto cultural que embasa o realismo? Primeiro é uma forte posição, não é, na Grécia da polis, né? O que importava para o grego, né, naquela cidade-estado, era a polis. Então o homem pertencendo à polis. Você só era gente se você pertencia à polis. Então a polis é que comandava tudo. Então você vê uma coisa que tira a valorização não é em cima do indivíduo, é em cima da cidade-estado. Viu? Por quê? Porque essa visão de realismo, ela não vem à toa, não, sabe? Ela tá jungida a um aspecto cultural, sabe? A filosofia, assim, ela não é a criação da mente do filósofo, né? Então ela tá ligada ao aspecto cultural, tá? E depois vai continuar no helenismo, que é o império do Alexandre, e depois no Império Romano também, não é? O que é importante é o império. E depois na Idade Média, o que é importante? O importante é Deus. Então o indivíduo está fora disso aí, tá? Vamos ver aqui essa coisa bem sutil quando se fala de Platão. Platão, que eu falo que Platão ele tem uma filosofia bem assim que pode até ir contra isso aí. Como é que Platão via, né, a realidade, né? Mas olha só, como era a filosofia do Platão? Para o Platão, o mundo real não é o mundo, vê bem, eu falando do mundo real, o mundo concreto é que nós chegamos pelos sentidos, tá? E esse mundo, então você veja o realismo, né? Chegou pelos sentidos, tá, o realismo. Agora, para Platão, esse mundo é cópia de um mundo ideal de ser, tá? Metafísico, tá? Metafísico, veja bem, né? Veja bem, porque não é que o mundo verdadeiro em Platão esteja no mundo das ideias, não. Aquele mundo é um mundo ideal, tá? Este mundo, na realidade, ele inexiste, né? É somente referência para este mundo real, para esse mundo real. Viu? Tem que ter cuidado quando se fala em Platão sobre o realismo, tá? Por quê? Porque para ele, não é? Para ele, o mundo concreto que nós aprendemos, apesar de não ser um mundo ideal, um mundo verdadeiro,
né, a palavra certa não é verdadeiro, um mundo de conhecimento verdadeiro, não é um mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro é esse mesmo que se apresenta. Ele é cópia de um mundo que é metafísico, é uma criação metafísica. Esse mundo platônico das ideias é um mundo metafísico, não é um mundo real, é um mundo metafísico. Que ele o quê? Que ele serve de cópia, né? Que ele serve para a gente de cópia para esse mundo nosso. Viu? A sutileza dele, a sutileza do Platão, tá? Viu? Repetindo, tem um mundo concreto, então o mundo chega para a gente pelos sentidos, para Platão, né? Mas ele diz que esse mundo, né, é cópia do mundo ideal, um mundo metafísico que ele cria, tá? Então, que vai dar esses mundos nossos aqui. Mas na realidade é um realista, né? Em Aristóteles também a mesma coisa, a gente tem que ter cuidado para eles dois, que eles são realistas, porém eles criam um mundo metafísico. Esse mundo metafísico é somente um mundo para o conhecimento, que a gente diz, para a procura de uma verdade, sabe? É um metafísico. Agora, o Aristóteles é o seguinte, ele já trabalha com o quê? Com um mundo concreto, direto, né? A realidade nos aparece também pelo sentido, né? Para Aristóteles também, a realidade nos aparece pelo sentido. Então, ele tem uma frase, né? Tudo que conhecemos aparece pelo sentido, né? Que é o Aristóteles deixa eu ver meu tempo aqui. O Aristóteles, ele é o precursor do empirismo, né? E o Platão é o precursor do idealismo, tá? Que vai dar depois no Renascimento, tá? Vamos continuar aqui no próximo aqui. Atenção, faltou a cerveja. O cineasta Leandro foi chamado novamente aqui para... Olha aqui a cerveja. Olha que beleza. Olha só. Dá pro meu irmão aqui. Toma, João. Aí. Tá? E agora a minha cerveja agora. Ok? Alright.